Rurais, centrado fundamentalmente no complexo Barra Recreio dos Bandeirantes. O nosso convidado hoje é David Zi, para mim, o maior especialista do país, maior especialista do país em economia ambiental urbana, além de ser oceanógrafo, professor da UERJ, vice-presidente da Câmara Comunitária da Barra, alguém que consegue pensar, mas também agir. Eu diria que é exatamente entre o yogi e o comissário, é um pensador e um realizador. Muito obrigado, David Zi, por você aceitar o nosso convite, estar aqui conosco na nossa live, é uma satisfação e uma honra muito especial ter com você, tá bem? É um prazer. Eu agradeço muito o convite, Wagner, e a consideração ter me convocado para essa reunião, para essa conversa, de que como poderemos, eventualmente, no futuro, nos próximos anos, mudar a cara do Rio de Janeiro, mudar a cara do Rio, né? E eu acho que você é uma das pessoas importantes nesse contexto, porque você já tem um histórico, né? Já tem uma vida toda, e regressa, e mostra que tem essas qualidades para poder, de repente, transformar um pouco a situação como está o nosso município, o nosso estado, porque é uma situação calamitosa, né? Uma situação econômica desastrosa. Eu queria conversar um pouco com você, Davi, e beneficiar certamente o nosso público, os internautas que estão nos acompanhando e que depois vão assistir essa live em diversas mídias, para onde eu te mando, que eu percebo em você uma competência rara, que é atuar na preservação respeitosa do meio ambiente urbano, o que não é fácil, e garantir também qualidade de vida do cidadão. Quer dizer, você não é aquele ambientalista que tem irritação com as pessoas. Você quer também que as pessoas se beneficiem, né, do meio ambiente preservado e respeitado. Recuperação econômica da região da Barra e pelo aproveitamento de recursos naturais dessa região. David, eu quero dizer para você que como carioca, nascido em São Cristóvão, mas vivi também aí no Jardim Oceânico durante muito tempo, né? na General. E aí eu diria o seguinte: uma das regiões mais lindas que eu conheço no mundo é o Complexo Lagunar da Barra e Jacarepaguá. São os mais lindos espaços para mim. E vejo que a navegabilidade das lagoas certamente tem sido feita, mas de forma muito precária ainda. Vejo que a tarifa sozinha, ela não consegue bancar aquele serviço, né? E aí falta dragagem, falta portos de atracação, tem um risco de degradação que me preocupa muito na região, porque a gente sabe que essas lagoas têm impedido que as milícias avancem, né, para a região da Barra, onde tem esse complexo, e aí nós vamos ter da destruição desse patrimônio ambiental fantástico, né? Eu percebo que você daria muito mais vitalidade, muito mais vida a esse complexo se nós tivéssemos a preservação dele, mas também um resultado econômico, como muitas regiões do mundo têm, né? A gente vai pensar em Miami, a gente vai ver que essas coisas existem no mundo. Como é que você vê a possibilidade de um master plan, de um planejamento estratégico de utilização econômica dessa região, comandada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, com apoio da Câmara, em que se pudesse fazer um complexo ético, socioambiental, de sorte que tivesse uso econômico dessa região e que a gente não ficasse preso à precariedade de um serviço que funciona, que tem até uma base turística. Muitas pessoas já andam nesses barquinhos, não é só para transporte, mas também como turista. Como é que você vê isso? Olha só, as pessoas falam muito da questão da sustentabilidade, né? E as pessoas da sustentabilidade, o pessoal da ala ambiental, ela só pensa na questão ambiental. O pessoal da ala desenvolvimentista só pensa na questão do benefício humano. E a sustentabilidade é a união de três pernas. Nós precisamos trazer benefício para o homem, em primeiro lugar, benefício para a natureza, porque a natureza presta um serviço para o homem, e a terceira coisa muito importante, nós temos que desenvolver a viabilidade econômica. Então, o desenvolvimento da viabilidade econômica e da sustentabilidade, como você bem falou, essa região tem inúmeros predicados ambientais e estão poucos aproveitados. Por quê? Porque não se dá, não se desenvolve uma viabilidade econômica para juntar o benefício humano e o benefício ambiental. Então, o homem precisa de qualidade de vida, precisa do meio ambiente que fornece inúmeros serviços. E ela precisa também de benefícios. Então, uma das coisas que poderiam, eventualmente, trazer uma revitalização econômica dessa região, que a vocação do Rio de Janeiro
né? Eu vejo duas indústrias aqui no Rio de Janeiro, a indústria do turismo e a indústria do petróleo. Da Barra da Tijuca, eminentemente, a indústria do turismo é muito importante. Mas nós precisamos qualificar o turismo, não pode ser um turismo de sol e praia. Que é isso que se faz hoje só, né? É muito pouco valor agregado. Nós precisamos fazer um turismo mar e sol. O que é o mar e sol? Você qualifica o turismo através do quê? De embarcações, por exemplo, marina, construção de marinas. Essa região é pródiga. Da saída da Joatinga, por exemplo, se você for lá hoje, e percebe que lá tem um baita espelho d'água que poderia ser uma marina, mas está todo assoreado. Por quê? Porque o quebra-mar não está uma extensão suficiente, nós temos que estender mais esse quebra-mar. Hoje nós vemos, durante a vazante, uma poluição muito grande. Então, conforme nós construímos esse quebra-mar, essa extensão do quebra-mar, nós podemos fazer uma espécie de um emissário submarino. Ou seja, em vez de lançar para as praias da Barra da Tijuca, lançar em locais mais profundos, com uma extensão desse quebra-mar. Na hora que você constrói esse quebra-mar, você tem mais área para colocar uma marina, você cria solo na praia, você tem mais frentes para o mar. Quanto não vale uma frente para o mar lá? Quanto não vale uma marina? É com esse benefício que se paga. Isso é a viabilidade econômica, não para o Estado investir, mas para o investidor privado investir. Mas o investidor só vai fazer isso se tiver segurança política e segurança jurídica. E isso o legislativo tem que oferecer. É a Câmara Municipal que tem que aprovar isso. Você percebe a possibilidade de entrar desses barcos entre o complexo lagunar e o próprio mar? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, né? Porque você imagina só, nós vamos transformar uma marina escavada. Na hora que você dá essa abertura, o que não vai ser daquela entrada da Joatinga, né? A valorização desses terrenos todos, isso representa mais o quê? Imposto. IPTU, claro. Por exemplo, entendeu? Claro. Isso é mais recolhimento do Estado. O município não precisa colocar dinheiro nenhum, mas ele tem que organizar, ele tem que ter o dom da organização, ele não precisa investir. Entendeu? E na hora que ele organiza, na hora que ele dá segurança jurídica, na hora que ele dá segurança política, a questão da segurança financeira é por conta do investidor, porque ele vai ter um retorno disso. Agora, fazendo um instrumento desse tipo, o que acontece com o parque hoteleiro da Barra da Tijuca, que hoje está subutilizado? Então, o que acontece? As pessoas que vêm para o Rio de Janeiro, além de querer visitar o Pão de Açúcar, o Corcovado, vão ficar mais alguns dias, porque eles vão poder o quê? Sair de barco, visitar as Ilhas Cagarras em frente, pode fazer uma pesca oceânica, pode fazer um mergulho de contemplação do fundo do mar, pode fazer um kitesurf. Claro. Como tem no mundo inteiro isso. Exato. E nós não temos isso. E temos uma região lindíssima, altamente privilegiada, não é isso, David? Exatamente, quer dizer, isso aí traz empregos. É o mais importante que eu vejo nisso aí, é emprego para a população. Entendeu? Quantos empregos são perdidos porque não existem essas opções. Nós precisamos criar essas opções. E você percebe que haveria interesse na iniciativa privada de investir nisso, que isso dá resultado. E dá resultado também para a prefeitura e, fundamentalmente, para a cidade. O hotel que está vazio hoje se beneficiaria, né? A beleza desse complexo lagunar se juntando ao mar. Você sai da lagoa, entra no mar, tem a marina. Essa marina se conecta às demais marinas, a própria marina aqui no Aterro da Glória. Quer dizer, você tem uma possibilidade sem parar de investimento. Agora, me parece, David, que eu não estou querendo criticar o prefeito ou o governador, seja quem for, mas e as câmaras, mas, em verdade, tem faltado essa capacidade de pensar grande no Rio de Janeiro. Nós ficamos muito provincianos, né? Pensando essa coisa pequenininha, está preocupado na navegabilidade absolutamente precário nesses barcos e ficamos satisfeitos com isso. É bom que tenha esses barcos hoje, mas aquilo pode ser muitíssimo melhor e gerar muita renda, muito emprego e muito imposto para a cidade. E qualidade de vida para todos, né? Isso eu chamo infraestrutura econômica. É preciso criar infraestrutura econômica, que com essa infraestrutura econômica se cria infraestrutura das edificações, das marinas, né, do próprio saneamento básico, que tanto se fala nessa região, uma questão muito importante. Como é que você vai querer fazer um saneamento básico numa região que não tem um ordenamento? É preciso ter um ordenamento. Isso é responsabilidade, é competência do governo, seja ele do legislativo, do judiciário e principalmente do executivo. Eu acho que os três têm que juntar
com esse enfoque de querer, de amor ao Rio, né? E principalmente nessa região que foi programada para o desenvolvimento. Ela só não cresce mais porque a gente não foi capaz de pensar um pouco maior, um pouco mais avante e um pouco mais amplo, no sentido de desenvolver todos esses benefícios. A gente ficou com a mentalidade viadutária ainda hoje, né? A construção só do viaduto, do túnel, dos prédios, mas não entendeu a necessidade da exploração econômica dessa região. E eu diria até, como é que dentro dessa questão do planejamento macro dessa região, você poderia até criar dispositivos de compliance ético-social, né? Ambiental, quer dizer, isso seria compromissos desse tipo de serviço que transparentes e portanto, acompanhada pela população, pelo cidadão. Né? Esse é do interesse do morador da Barra também. E não só interesse, nós estamos falando muito do terceiro setor da sociedade. Eu acho que uma das forças dessa região é o segundo setor, a classe empresarial. Nós temos enormes shoppings aqui, enormes empreendimentos. Entendeu? Eu acho que esse grupo, essa classe social, que sem dúvida nenhuma sempre esteve presente, sempre contribuiu, e só não contribui mais porque não foi capaz, assim, de articular de uma forma um pouco mais integrada com o governo, e o governo tem essa visão um pouco mais abrangente, uma visão mais de estadista. A gente fica tão preocupado com as coisinhas pequenas e esquece as grandes, entendeu? Então é aquela coisa, né? A gente consegue engolir um elefante de erros aí e se engasga com a mosquinha aí. Então não adianta, entendeu? Na verdade, nós temos que pensar grande. Eu acho que nós precisamos renovar. Quando a gente diz renovar a Câmara de Vereadores, não é renovar em idade, renovar em ideias. Não, ideias, claro. Entendeu? Porque as ideias estão velhas. As ideias estão definitivamente velhas, as práticas são muito velhas, infelizmente. Exato. O pessoal está pensando com a coisa pequenininha mesmo. E quando nós estamos falando da Barra, e essa experiência na Barra, que é um polo dinâmico fundamental da nossa cidade, né, ela pode se espalhar em outras regiões da cidade. É impressionante isso que você nos diz. Eu vejo, por exemplo, uma da questão que está me preocupando muito, que vai na linha, você falou, nos grandes shoppings que a cidade tem, mas também tem grandes escritórios, grandes torres maravilhosas de escritório, e essa visão exclusivista de ser escritório tem que ser escritório, é onde se trabalha, é onde se mora, é outro lugar, tem sido um equívoco. Isso atrasou a cidade do Rio de Janeiro, o centro da cidade, e eu vi outro dia que tinha empresas concedendo 4 anos sem pagamento de aluguel, desde que o locatário pagasse apenas o IPTU e o IPTU e o condomínio. E eu fiquei impressionado com isso. Olha, se esse imóvel pudesse ter uma utilização mista de moradores e com escritório, porque os escritórios são muito bons. Eu tenho, pessoalmente, um escritório na Praia do Flamengo, de 50 metros, que tem banheiro e tem cozinha. Ali poderia morar uma pessoa facilmente, tranquilamente. Eu poderia morar ali, podia sair da minha casa e morar no meu escritório, mas a legislação não permite. Por outro lado, moro numa rua em que é absolutamente zona de residencial 1, portanto, não pode ter nenhuma atividade econômica. A gente sabe que em algumas casas aqui se realiza isso. Não é só no home office, já se realizava antes. Você não acha que isso está errado? Essa legislação foi feita na década de 80, 90, começo de 90, e ela ficou muito superada em relação à nova realidade do mundo de uma cidade inteligente, David? Sem dúvida nenhuma. Essa pandemia mudou completamente o nosso comportamento, né? Hoje, falar em home office é uma coisa comum, entendeu? Mas então, pode ser office home, né? Exatamente. Em alguns casos pode ser office home. Por que não? Office home. Entendeu? É a mesma coisa. Então, quer dizer, agora é preciso fazer uma regulação, não pode ser... A legislação, claro. Qualquer jeito, entendeu? Você tem que regular. Você tem que a mesma coisa na questão, nós estamos falando aqui da Barra de um planejamento estratégico para uma utilização econômica, né, desse maravilhoso espaço ambiental que nós temos. Isso tem que ser regulado por legislação. Por que as pessoas não conseguem fazer isso? É porque nem pensam nisso, talvez? O que acontece é o seguinte, a gente fica muito engessado com aquelas ideias anteriores, né? Ideias ortodoxas, né? Tradicionais, e a gente esquece que o mundo está mudando. Hoje em dia, em questão de segundos, muda tudo. Aliás, eu pergunto para você, há 6 meses atrás, quando eu falasse para você que ia acontecer uma pandemia e nós teríamos que mudar todo o nosso comportamento, você acreditaria? Não, claro que não. Claro. Então, hoje nós temos que pensar nesse assunto. Se permite fazer um home office,
Por que não se permite fazer um office home? Agora, tem que regular. Qual é a regulação? Por que se permite fazer um home office? Porque na casa, no apartamento, geralmente as dimensões são maiores, tem uma infraestrutura melhor. Quem não disse que muitos escritórios têm também infraestrutura, em termos de tamanho mínimo, em termos de ter um lavabo, um banheiro, em termos de ter uma cozinha, eventualmente, um lugar que... Né, isso existe. Então, é só a gente organizar isso e você revitaliza todo um padrão que teve que mudar. Nós não tivemos que mudar, nós não tivemos que nos adaptar. Hoje em dia, todo mundo live, essas coisas todas. Claro, você imagina a live há 6 meses atrás? Nada. Nós estamos nos adequando à situação. Então, a cidade também tem que ser ágil e se adequar às novas necessidades. Você vê viabilidade nessa utilização econômica da lagoa? Porque me preocupa muito, eu vejo as pessoas muito felizes com esses barquinhos, que são precários, são úteis, é verdade, mas eles são precários. Eu comparo isso em relação ao resto do mundo, a gente vê que lá aquele é grandioso, é economicamente forte. Você vê possibilidade de sensibilidade da Capitania dos Portos para autorizar? Eu tenho a impressão que isso vai passar pela Capitania dos Portos também. Eu estou pensando aqui também na possibilidade com a Marinha, com essa proteção do meio ambiente ali do mar, isso vai acabar podendo levar à possibilidade de transporte de passageiros também. Se fala muito, isso é inviável, pela intermitência da nossa maré. Muito bem pensado, isso é perfeitamente possível. Mas tudo precisa de ordenamento, e você já está pensando no ordenamento. A questão da segurança e da ordem, porque senão, amanhã qualquer um bota um barco lá e faz, vai morrer gente afogada, vai ter claro. Então, é preciso que a ordem se estabeleça primeiro, se regulamente isso tudo, se tenha o ordenamento... Segurança jurídica mesmo. Exatamente. Segurança jurídica, Brasil. Responsabilidade da capitania. Inclusive, já falei com o pessoal da capitania, eles disseram que perfeitamente, só que eles não têm recurso para investir, mas eu disse para ele, olha, o segundo setor aqui, sem dúvida nenhuma, teria um local, uma casa, onde cederia para a capitania poder estar lá e colocar seus equipamentos. Sem dúvida nenhuma, isso é benefício. Olha, a Barra da Tijuca, o segundo setor, a classe empresarial sempre esteve presente junto com a sociedade. Eu acho que é um grande exemplo de união. A sociedade sabe se organizar, a sociedade sabe, digamos assim, pensar e planejar o que ela quer através dessas associações de moradores. A Câmara Comunitária, principalmente, tem sido uma pioneira nisso, uma nova forma de pensar, onde a sociedade é responsável. Em vez de ficar reclamando dos outros, toma para si a responsabilidade e, ao reclamar, ela propõe, ela coloca propostas na mesa. A classe empresarial é a mesma coisa, ela quer o ordenamento da cidade, porque sabe que depende do ordenamento para ter uma produtividade maior. E a produtividade representa lucro, e ela visa o lucro, entendeu? Então, nós temos o segundo setor, o terceiro setor já bem estabelecido. Nós só precisamos que o primeiro setor abra os olhos, se atualize e se adeque às condições que estão vindo aí, que é exatamente fazer o segundo e o terceiro setor participar. Eu vejo, muitas vezes, o governo, né, o primeiro setor, muitas vezes temeroso que o segundo e o terceiro setor participem. Eu acho que isso só traz benefícios. Primeiro grande interesse, claro, imagina. Primeiro grande benefício é acaba primeiro, com... segundo e terceiro setores não são inimigos, eles têm que estar convergindo no interesse do bem comum. Essa é a questão, fica todo mundo achando que tem... O que é isso? Por que não pode fazer? Por que o mundo inteiro avança nesse sentido? Nós ficamos com os recursos que temos atrás, porque se pensa pequeno. Isso é uma perspectiva. Uma outra coisa, queria saber da sua opinião, em relação ao BRT. Foi um investimento importante, e a gente sabe que ele tem tido problemas em relação a algumas estações, alguns equipamentos, também tem a pista que é bastante irregular. Como é que a gente pode equacionar? Você acha que não deveria explorar economicamente essas estações? Acho que ele saiu do ar. Eu acho que ele saiu do ar. Acho que está congelado. Nós estamos falando aqui com o David Zir, hein? Nós estamos falando com o David Zir. Opa, voltou. Eu estou falando do BRT, David. A pista está irregular, algumas estações foram ocupadas pela milícia, a gente sabe disso. Eu quero te perguntar isso, porque
eu fico vendo em alguns países do mundo que você tem a exploração econômica das estações, VLT, BRT e principalmente metrô. E não vejo, né? E não vejo no Brasil essa perspectiva. Quer dizer, se nós tivéssemos, no caso do BRT, nas estações do metrô, nas estações do VLT também, exploração econômica para justificar a tarifa, eles querem que a tarifa pague tudo. E aí a tarifa não consegue fazer, quer dizer, aí garante o número de passageiros que não são alcançados, aí a empresa tem dificuldade, fica querendo não fazer ali, enfim, que assistiu isso agora no VLT. Como é que se resolve essa questão do BRT, hein? Olha só, pelas viagens que a gente tem feito, eu vi, por exemplo, o modelo da China. A China conseguiu fazer os metrôs como? Nas estações de metrô, eles simplesmente terceirizaram, entendeu? Um empreendedor assumia a estação e ele construía vários shopping, vários lugares de shopping e para cima salas comerciais e residenciais. E aí se explorava aquele terminal, porque o ponto do BRT é um ponto concentrador de pessoas que passam e saem. E nesse local, eles precisam de determinados serviços que a prefeitura não pode oferecer. Então, por que não terceirizar isso para alguém da iniciativa privada explorar isso com regulamentação, com ordem, claro, com critérios pré-estabelecidos, tá certo? Então, claro. Lá ele desenvolve todas as necessidades, porque muita gente quer pegar o metrô, mas não tem nem um bicicletário para parar a bicicleta dele. Então, isso é responsabilidade da arquitetura que se faça do local e que possa ser construído isso. Isso pode passar para iniciativa privada e ela explora isso. Pequenas lojas de conveniência, serviços públicos, por exemplo, quer pagar uma conta de gás, quer fazer uma reclamação da água, ali está tudo concentrado, porque a pessoa passa ali e facilita a vida de todo mundo. Agora, claro. Que tenha ordenamento. Então, isso a gente poderia pedir para o segundo setor vir participar, e aí o que acontece? Na hora que vem o segundo setor, a classe empresarial, ele investe, né? A prefeitura faz a parte dela, que é o transporte, propriamente dito, né? E o terceiro setor da sociedade, ela tem também benefícios. Pagar conta, pequenas vendas de conveniência, essas coisas todas, tudo serviço que se precisa. Agora, precisa do ordenamento. Agora, parece que as pessoas têm medo de fazer um ordenamento. É só fazer um ordenamento adequado e o business plan adequado para isso. Tem inúmeros escritórios, gente muito mais competente que nós e que faz isso muito perfeito. São craques. Houve uma intervenção longa da prefeitura em relação ao BRT. Foi até um companheiro, um colega nosso, que é até muito competente, que é o Luiz Alfredo Salomão. Essas coisas óbvias não saíram desse processo de intervenção, porque a intervenção acabou e parece que não aconteceu nada. Eu não vi os benefícios, não vi nada, algumas estações foram vandalizadas, mas, em verdade, nada se alterou depois daquela longa intervenção da prefeitura em relação ao BRT. Não teve, essas coisas que você fala são tão simples e óbvias, eu não sei como é que não são feitas. Por que os vereadores estão esperando o quê? Né? Que estão para fazer isso? Eu acho que nós precisamos dar uma reoxigenada nisso, né? Eu acho que passou 4 anos, isso aí... Você imagina eu, que não sou um cara especializado exatamente nessas questões, a gente consegue perceber. Por quê? Porque tem a sociedade pensando aqui, a gente na Câmara Comunitária, a gente reúne uma diretoria de pessoas de notório saber aqui dessa região. Por quê? Porque a gente fez assim, olha, você é o quê? Você é um notório advogado? Vem cá, ajuda a gente na comunidade. Você é o quê? Um engenheiro? Vem. Você é da área de transporte? Vem aqui. Você é da área de meio ambiente? Vem aqui, vamos colaborar. Todo mundo colabora, dá ótimas ideias. O segundo setor, que é a classe empresarial, apoia, comunga das ideias também, porque sabe que isso é um benefício do coletivo. Só falta a prefeitura, a Câmara de Vereadores e principalmente o judiciário entender isso e vir junto, né, e transformar isso aí. Olha só, Wagner, Rio de Janeiro é vitrine do Brasil. Tudo que feito aqui reverbera... E ainda é vitrine do mundo, ainda. É do Brasil no mundo ainda, até hoje. Não é só para o Brasil, é para o mundo inteiro. Ainda é a referência, se bem que a gente perdeu para São Paulo a principal porta de entrada, mas ela é a referência, as pessoas querem estar aqui. E falam muito no BRT na pista, que
quebra porque é pântano. Como é que é isso, hein? Você deve tratar disso de vez em quando aí na Câmara, né? O que acontece é o seguinte, o BRT, olha a quantidade de gente que vai lá dentro do BRT. E tem os pneuzinhos embaixo que segura toda essa carga. Então, a pista realmente tem que ser uma pista muito mais resistente que uma mera camada de asfalto. Tem que ser uma pista de concreto, entendeu? Que é uma pista muito mais, digamos assim, resistente, né? Para esse serviço, digamos assim, duro que é feito em cima dela. Então, precisa, não pode ser qualquer tipo de pista. E isso precisa de constante manutenção. Então, o que acontece? Já está difícil o recurso manter essas pistas, que ainda vai pedir mais recurso ainda para manter as estações, terceiriza as estações, deixa essa estação para outras pessoas, aproveita e participa do lucro que pode trazer o empresariado nisso e reverter isso para um benefício da sociedade. Porque, olha só, a Barra da Tijuca tem plena consciência. Wagner, tem uma outra coisa muito importante que a Câmara de Vereadores tem que prestar atenção. A Zona Oeste, mas que não é a Barra, Guaratiba, essa região está crescendo enormemente. E por que tem milícia? Porque o Estado não está presente. E essa comunidade que está lá, ela fica na mão desses marginais. Hoje nós temos um problema muito sério da adução de água para aquela região. Por que a Barra se preocupa? Porque sabe que grande parte da sua mão de obra vem desses bairros satélites, entendeu? Claro. A pessoa que pensa um pouquinho, na hora que a gente cria uma infraestrutura melhor numa zona oeste, através do túnel da Grota Funda, que foi construída, a gente impede a favelização da Barra da Tijuca. É claro. É isso que nós temos que pensar. E depois que está instalada a favela, é muito mais caro retirar ela. Não caro apenas financeiramente, mas caro socialmente, entendeu? Porque as pessoas que estão lá não têm culpa, elas são jogadas lá porque não tem outro lugar para ir. Então, se você cria boas condições de transporte, uma malha viária boa, um transporte decente, as pessoas não precisam morar aqui na Barra da Tijuca, entendeu? Elas moram em lugares que elas têm uma vida muito mais decente do que morar dentro de uma favela, comandado por marginais. Claro. Marginais da milícia e do tráfico, ou dos dois. Esse aqui é o pior. Você não acha que o complexo lagunar tem ajudado nesse sentido, como uma barreira física, geográfica, a favelização de maior parte da Barra, além do que ela já teve? Porque essas favelas surgiram, elas não existiam. Agora, isso por quanto tempo, né? Porque se você não explora bem as lagoas, economicamente preservando esse ambiente, eles vão acabar sendo ocupados pelas milícias que vão fazer logo um puxadinho ali, né? É verdade. Mas é o que eu estava dizendo para você. Primeiro, nós temos que dar condições para essa sociedade, para poder morar decentemente em áreas próximas onde ela tenha condição de pagar e ter um bom serviço. Então, para isso, é preciso que tenha uma malha boa de transporte público, com qualidade, criar uma infraestrutura na Zona Oeste, principalmente em Guaratiba, Sepetiba, nessas regiões, não apenas em questão de vias de comunicação, estradas viárias, essa coisa toda, mas principalmente o que é? Saneamento básico, água, energia elétrica, distribuição de gás, né? E principalmente comércio que possa atender essa região. Mas para isso nós temos que organizar. Qual é o comerciante que vai investir numa região conflagrada? Ele é doido, não vai investir lá. Quem vai investir são pequenos comerciantes que não atendem aquela quantidade de pessoas. Então, tem uma qualidade de vida péssimo. Então, se for péssimo, eu prefiro morar perto do meu trabalho. Agora, se tem um lugar um pouco mais longe, mas com boas condições de vida, sem dúvida nenhuma, esse pessoal de bem, carente, vai para essas regiões, porque sabe... é a maioria, porque é quase que a totalidade da população. Os marginais é uma quantidade ínfima, mas eles têm um efeito enorme, né? Porque eles se acobertam e, digamos assim, fazem dos moradores de reféns naquela região, entendeu? Esse que é o grande problema. É verdade, não tenha dúvida disso. Você tem problema de iluminação, de rede elétrica, você tem problema de Wi-Fi, você tem problema de todo jeito, de gás, de saneamento nessa região completamente, né? A própria Barra da Tijuca precisa de, como você falou, interceptores oceânicos para poder resolver o problema grave que ela tem de saneamento básico, porque ela não está resolvendo isso.
Exatamente, não está resolvido. Agora, é tal coisa, o Estado tem que começar a diversificar um pouco. Não adianta ele pensar que ele é Deus onipresente e consegue resolver tudo. Não. De forma alguma. O que é de Deus é César, o que é de César. O Estado tem que saber o que ela pode fazer e o que ela não consegue fazer, ela passa para quem possa fazer melhor que ela. O Estado continua tendo domínio pelo ordenamento, ele tem que regular. Claro. Ele tem que criar condições objetivas com legislações corretas, né? com um sistema de compliance, mas a iniciativa do investimento e da exploração econômica é, evidentemente, da classe empresarial. Que tem, os bancos podem ajudar muito nisso, não pode? Quando você fala em um business plan para a Barra, você tem aí todo o interesse de bancos, não tem, não? Sem dúvida nenhuma. Eu estou delirando. Não, porque na hora que você começa a criar espaços e com qualidade, atrai efetivamente o pessoal de alta renda. E o banco precisa de pessoal de alta renda, certo? Então, isso também é um benefício, porque cada local, em função da sua densidade demográfica e tipo de pessoas que moram, situação econômica, você tem serviços que podem ser expandidos. Hoje, o maior atraso para a economia chama-se desorganização. Nós precisamos organizar. Na hora que a gente organiza, você soma benefícios e sistematiza todo um processo de evolução econômica, gerando empregos. Hoje em dia, a nossa maior preocupação é gerar empregos, mas não para o pessoal de alta qualificação, mas para o pessoal de até baixa qualificação, porque falta serviço para esse pessoal de alta qualificação. Entendeu? Então fica todo evidente nesse negócio de cima, e aí falta emprego. E tem muitos empregos aí que precisam ser criados e que precisa de gente para atender isso. E tem gente para atender isso. O problema é que a gente precisa efetivamente pensar grande, pensar na frente, né? Hoje em dia nós não podemos correr atrás, nós temos que correr na frente. Correr atrás nós já estamos perdendo. Ideias como essa certamente teriam o patrocínio da classe empresarial da Barra, e não só da Barra, eu acredito até de interesse de capital internacional até. E a Câmara Comunitária estaria junta com isso, certamente. Né? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, eu acho que a principal função da Câmara Comunitária é tentar organizar essas ideias, filtrar as demandas e ver as demandas estruturantes que podem ser feitas na frente de tal forma que crie infraestrutura para atender as outras demandas. Então, as demandas são tantas que precisa ordenar isso. Eu devo dizer, eu tenho percebido que talvez haja alguma dificuldade de interlocução de vocês com o mundo político. Não tem, não? Eu sei que é uma pergunta meio constrangedora, mas é difícil. Você está falando coisas que eu não sei se todos entendem o que você está dizendo. O camarada está preocupado em ter o votinho do Doma lá da cá. Ele está preocupado em ter a questão de fazer uma emendinha para poder ganhar o votinho com aquela pequena comunidade. Ele não consegue pensar grande. Né? Eu percebo a cidade do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal em particular, né? Ela está muito provinciana. Foi o tempo que nós tínhamos grandes parlamentares, pessoas que tinham visão, que pensavam grande, que levaram até, né, o plano Lúcio Costa foi feito em função dessa perspectiva, né, em 60, quer dizer, você tinha lá, por que o governo Negrão de Lima contratou o Lúcio Costa para fazer o plano de desenvolvimento da Barra? Né? Foi com essa perspectiva de pensar grande. Quem é que pensaria isso? Hoje a gente está vivendo a mesma situação e não se pensa. Está falando de Sepetiba, Guaratiba, uma região também lindíssima, uma região que mora muita gente, que precisa de investimento. Isso não passa pela cabeça da nossa Câmara. Isso é dinheiro da Prefeitura, do Estado? Não, é dinheiro do setor privado. O setor público é que tem que fazer esse planejamento que o setor privado virá. Agora, tem que ter certeza de relações. Ou tem que ter segurança jurídica, tem que ter contrato, tem que ter transparência, tem que ter, né, uma compliance ambiental, social, porque a gente não pode deixar de considerar isso. Porque senão a gente vai querer queimar também, né, as nossas florestas como estamos queimando a Amazônia. Né? Hoje em dia nós precisamos realmente dar uma reoxigenada, né, nas ideias. O Rio de Janeiro é pródigo em ideias, mas nós temos uma responsabilidade muito grande de tentar fazer juntar essas pessoas, porque muitas vezes a gente quando
converso com as pessoas, a impressão que eu tenho é que nós estamos fazendo conversa de surdo. Você fala uma coisa, o outro fala outra, ninguém escuta ninguém. Então é preciso a gente fazer essa integração de ideias, integração de interesses, entendeu? Todo mundo tem um objetivo só: desenvolvimento, uma melhor qualidade de vida para o Rio de Janeiro, o crescimento do Rio de Janeiro. Eu acho que todo mundo tem essa ideia, mas cada um fala uma língua diferente. É preciso que haja uma pessoa, né, que tenha digamos, esse trânsito nos diversas demandas sociais, nos diversos segmentos sociais, para a gente juntar essas iniciativas, essas demandas, numa coisa que possa traduzir de uma forma ampla todos esses anseios. E hoje em dia, o que nós precisamos chama-se desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Nós estamos numa situação muito séria aqui no Rio de Janeiro, entendeu? As pessoas, eu ainda não sei como é que nós vamos passar essa fase, porque não está resolvido o problema, e nós podemos ter problemas muito sérios aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vem perdendo de qualidade ao longo dos anos, desde que ela não, né, deixou de ser capital do país, né? Eu acho que nós, na hora que deixou de ser capital, parece que nós perdemos a capacidade de pensar grande. Essa é a ideia que, pela história, que a gente vê isso aí. Nós temos que retomar esse orgulho do país ser um emblema do Brasil. Ela continua sendo emblema do Brasil, só não é Brasília, mas é emblema do Brasil. Tudo que se faz aqui reverbera pelo Brasil inteiro. É só a gente ter vontade e organização, organizar isso aí, que nós vamos reverberar pelo Brasil inteiro uma série de iniciativas boas, não só para o Rio de Janeiro, mas principalmente para o Brasil. Nós estaríamos voltando, então, à teoria do bem comum, que é sempre difícil, mas é absolutamente necessário, porque nós permitimos que se desgastasse demais esse conceito do bem comum, né? Que é para benefício de todos, né? É claro, é como revitalizar, como ganhar dinheiro, sim, mas também fazer o que deve ser feito. O problema é que muita gente agora fala, vou ganhar dinheiro, o que eu tenho que fazer? Não, eu preciso fazer isto para o bem comum. Isso vai dar recursos, vai dar qualidade de vida e vai dar recursos para os investidores, é natural. Isso é a teoria do bem comum, que seja bom para todos. Mas essa perspectiva de gestão pública realmente se perdeu. Nós promovemos nos últimos anos aqui na cidade, eu não tenho a menor dúvida disso, a ordem da desordem. Era a ordem da desordem. Você realmente degradou demais o ambiente, né? A nova ordem passou a ser a desordem. Quando você precisa de fazer a ordem. Hoje está no jornal, David, com grande destaque, uma página inteira no jornal O Globo, a questão da ciclovia Tim Maia, da Niemeyer, da ciclovia, né? E eu fico pensando assim, o político não pode ter compromisso com erro. Eu tenho a impressão, eu queria saber a sua opinião, que aquela ciclovia foi um erro, no sentido de que ela foi colocada, é uma obra bonita, simpática, mas já caiu 4 vezes. E agora o jornal está mostrando que o pilar, do jeito que está ali, vai cair, e aquilo vai cair, pode cair na cabeça de muita gente, uma tragédia em si, pela 5ª vez. Né? Qual é o sentido da Niemeyer? Ou a gente faz a plataforma ou faz o túnel? Mas agora que eu não tenho dúvida que aquela ciclovia não pode continuar existindo. Se você acabou com a perimetral, né, e fez toda Porto Maravilha, por que você não pode acabar com a ciclovia, que foi um erro que não deu certo? Agora, você pode fazer uma ciclovia com uma plataforma, bem feito, construído, concreto, objetivamente, aumentar o espaço de carro ou não, ou fazer que a Niemeyer seja apenas um bairro e fazer um túnel. Como é que você vê isso? Sei que tem resistência, sei que é controverso, mas é evidentemente que o fluxo de carros da Barra para a zona sul do Rio, para o centro da cidade, certamente vai acabar engargalando com o túnel apenas existente hoje, não vai não? O que acontece é o seguinte, as pessoas fazem as obras no Rio de Janeiro e esquecem que tem um mar na frente. Então fazem as obras pensando no serviço urbano que essa obra vai fazer. Mas esquecem da resistência e da manutenção que ela precisa ter em função dessas cargas ambientais que existem no mar. Então, quando foi feita a obra da ciclovia, eles não pensaram que uma onda poderia chegar lá, achava que não ia chegar nunca. E chegou. Entendeu? Então, em termos de engenharia tradicional civil, ela foi feita corretamente, ou seja, é uma estrutura ciclópica, peso. Saiu do ar. É uma estrutura. Está saindo do ar. Eu sei, está saindo do ar.
Nós estamos assistindo aqui, conversando com David Zi, oceanógrafo, vice-presidente da Câmara Comunitária da Barra, e está nos falando sobre a questão da recuperação econômica, o desenvolvimento econômico, a preservação urbana e a compatibilização dessas duas perspectivas de desenvolvimento sustentável. Estamos falando agora, nesse momento, sobre a ciclovia Niemeyer, que é objeto de uma reportagem bastante Globo, bastante forte, de uma página inteira no jornal O Globo de hoje, e que mostra efetivamente as circunstâncias em que aquela ciclovia poderá cair mais um pedaço. Já caiu 4 vezes, caiu quinto. Estamos falando que o gestor público não pode ter compromisso com erro. Se aquela obra foi feita dentro dos padrões corretos de engenharia, mas não deu certo, e David Zi estava nos explicando, como é oceanógrafo que é, as repercussões do oceano, do mar ali, a mar aberto, e aquilo pegou e jogou a onda e jogou no chão a ciclovia. Depois, mais 3 vezes caíram, e agora vai cair a quinta. Portanto, evidentemente, uma cidade que já tirou o viaduto da perimetral, que era importante. Por que não pode? Você estava dizendo exatamente sobre a ciclovia Niemeyer, a ciclovia Timaya, da Avenida Niemeyer, e você estava dizendo exatamente como oceanógrafo. Você sabe que os oceanos têm uma força muito grande. Você é um especialista técnico também, profundamente professor da área em relação dos movimentos do oceano. É uma obra de engenharia correta, mas que não podia ser feita ali naqueles tempos. O critério de projeto ciências oceânicas. Precisava respeitar as forças do mar. E para isso, assim como existem várias obras, por exemplo, o problema de destruição de quiosque na orla da praia, entendeu? O mar, as mudanças climáticas estão mostrando que as forças estão modificando. Nós vamos ter problemas sérios no Rio de Janeiro com a questão de ventos, com a questão de ressacas, com a questão de maresia. Tudo isso vai ter que ser revisto. Como assim, David? Como assim? Eu sei que você está falando coisas que são absolutamente precisas, porque são cientificamente previsíveis já, porque nós não estamos dando. Você não está no achismo, você está falando sob o ponto de vista de pesquisa e ciência. O que está acontecendo que vai afetar esses quiosques e essa orla do Rio de Janeiro, que é a sua beleza natural também, né? O que acontece é o seguinte. O que a prefeitura tem que fazer para se antecipar a isso? Isso é que é a gestão pública, ela se antecipar aos problemas. É verdade. Nós temos assim, um dos ativos principais do Rio de Janeiro é exatamente o mar, a praia, né? Então, ela precisa ter um setor específico para a manutenção desses locais, dessa orla. Por quê? Porque todo mundo está percebendo que as frentes frias estão ficando cada vez mais fortes, estão entrando com uma intensidade, uma frequência também maior, e está havendo destruição ao longo da praia. Tem muros que estão desabando, tem quiosques que estão se perdendo, né? A praia se transforma, uma hora está mais larga, outra hora está mais estreita. E nós precisamos dar segurança, porque onde é que se cobra o IPTU mais caro? Exatamente na orla. É onde estão as edificações mais caras. Então, o que acontece é que a natureza, a praia é uma zona de transição entre o mar e o continente. Então, ela flutua, hora vai de um lado, hora vai do outro. E nós precisamos manter ela firme lá, porque nós instalamos a cidade naquele local. Nós não podemos sair, tira o prédio daqui, põe um pouquinho mais para trás ou põe um pouquinho mais na frente. Nós temos que manter aquilo. Então, é preciso ter estudos que façam uma previsão disso, ou pelo menos que façam, de medida preventiva, um reforço para que ela resista a essas forças oceânicas, que não são eternas. Ora está batendo forte, ora está muito calmo. Mas é preciso que haja um estudo mais sério em cima disso. Não se pode fazer uma obra sem pensar nessas questões do mar. É uma metáfora. Por exemplo, a ciclovia Timaya faz uma obra daquelas e não se preocupa com o mar. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer um problema. E agora você imagina os calçadões. A Avenida Beira-Mar, a Avenida Nossa Senhora, a Avenida Atlântica. Avenida Atlântica, todos esses locais aí, o mar vai reclamar de uma hora para outra. E já está começando a ter, né, a água entrando, a água passando por cima do calçadão, entrando para a pista rodante, e os prédios em frente, né, as garagens são subterrâneas. Você sabia que várias empresas de São Paulo já me consultaram para desenvolver um programa de seguro,
para contra esses desastres naturais. Porque hoje, o cara faz seguro do carro, seguro de casa, essa coisa toda, se vier uma ventania muito forte, o seguro não paga. E já está tendo demanda para segurar até isso. As empresas de seguro estão tendo dificuldade. Como é que eu calculo isso, esse risco? E eles já estão pensando nisso, eles estão pensando na frente. Então, uma cidade como o Rio de Janeiro, que fica de frente para o mar, tem que ter uma preocupação com o mar. E nós não temos nenhum setor da prefeitura que seja especificamente para isso. Você já percebeu isso? A prefeitura não tem ninguém. Apesar de termos aqui todos os equipamentos universitários, centro de pesquisa, um mundo acadêmico absolutamente disponível, quadros profissionais executivos da cidade são excepcionais, mas a gente ocupa os cargos públicos aqui com pessoas de quarta categoria, né? Isso não era assim. O Rio de Janeiro, quando era chamado, a Câmara Municipal, quando era chamada de Gaiola de Ouro, tinha Adalto Lúcio Cardoso, Afonso Arino, Barão de Tararé, Ari Barroso, como vereadores da Câmara. Carlos Lacerda foram vereadores da Câmara, né? Então, vejam assim, e era chamado de Gaiola de Ouro, mas tinha os quadros mais competentes intelectuais daquela época. O Rio dispõe desses quadros ainda. Não dá para pensar a cidade na orla sem pensar o oceano e os seus efeitos que eles terão. Então, e há possibilidade de recursos para atenuar essa força do oceano em relação à devastação, pelo menos, do mar. Você vai fazer garagem subterrânea na Avenida Atlântica, é complicado mesmo. Vou até usar o teu exemplo. Não construiu a ciclovia, não gastou um dinheirão, Gastou. Hoje está construído para quê? Aquilo não serve para nada. Aí fica assim, mas não pode. Eles querem gastar mais, quer dizer, o que se fala, eu vejo gestores falando isso. Vai ser só 3, 4 milhões para consertar o que está, só gastamos 40 milhões. Meu Deus do céu, as pessoas têm compromisso com o erro dele. Aquilo evidentemente, é o compromisso com o erro. Não é possível, querem errar mais. Querem botar mais aonde que já deu errado. Quer dizer, em verdade, se teve alguma coisa que não deu certo na cidade, foi a ciclovia. A ciclovia Tim Maia. Não quer dizer que não deva ter ciclovia ali. Ela tem que ser construída em outros moldes que não podem ser aquele. Aquilo ficou muito bonitinho. A gente está falando de engenheiros, estamos falando de arquitetos, mas eles erraram feio nisso, hein? É a questão, por exemplo, quer ver uma outra questão que é um absurdo? Como é que a Avenida Niemeyer ficou fechada 6, 7 meses? Não pode ficar fechado aquele equipamento urbano, entendeu? Porque a favela está crescendo, essa coisa. Então, vamos evitar que a favela cresça. Não tem mecanismos. Por isso, mecanismos preventivos. É preciso fazer todo um planejamento de tal forma que não aconteça esse tipo de acidente. Porque fechar, você imagina o transtorno que não foi em termos de comunicação do Rio de Janeiro. A Zona Oeste, a Barra da Tijuca, o pessoal da Zona Oeste, querendo trabalhar no centro da cidade, passa para ali pela orla e a Avenida Niemeyer é fechada. Entendeu? Então, é um problema sério. Essas coisas são previsíveis, mas a gente precisa ter prevenção, medidas preventivas, princípio da precaução. O que você acha mais viável, o túnel ou a plataforma, na duplicação da Niemeyer? Olha, eu acho que é muito melhor o túnel. Muito melhor o túnel. Porque o túnel está dentro do morro, está defendido contra essas cargas ambientais. Entendi. Então, se você coloca fora, você tem corrosão pela maresia, você tem onda, você tem chuva, desmoronamento da encosta em cima daquilo. Na hora que você faz dentro do túnel, você isola o perigo. Você não pode ser até mais caro, mas realmente. E você pode ter linhas ali de VLT ou de BRT, enfim, linhas de transporte de massa por dentro do túnel, né? O que facilita a vida. Mas aí as pessoas do Leblon reclamam, né? Que ele vai ter dificuldade, que vai atrapalhar a vida deles, mas isso também é solucionável, atendendo às reclamações e às colocações que fazem, que são legítimas. E a gente deve considerar, em verdade, administrar o processo de gestão pública de uma cidade é você compatibilizar interesses que nem sempre são comuns, mas são contraditórios. Como é que você pode encontrar um termo de meio comum, de seja denominador comum em relação a isso, né? É claro que essa questão do transporte do ir e vir da Barra vai chegar um momento de colapso no futuro, se você não fizer. Melhor o túnel, porque você foge do oceano e das realidades
que esse oceano. E aí, Niemeyer seria um espaço lindíssimo, tá certo? Um espaço lindíssimo, dedicado mais ao turismo, que ali também a exposição turística daquela região, que é de um encantamento fantástico, aquela, uma região lindíssima, né? Que pode ser explorada. Né? Mas aquela ciclovia não tem jeito, não, ela tem que ser derrubada. Hein? Ela não dá para ficar e botar mais dinheiro numa coisa que deu errado, realmente é inacreditável. Né? A fotografia de hoje, eu não sou engenheiro, mas comecei o curso de engenharia e larguei. Mas, em verdade, quando a gente vê aquele negócio do jeito que está, aquilo vai cair a qualquer momento. É porque está abandonado. Está abandonado. E não funciona para nada. Né? Então, pior que decisão errada é nenhuma decisão. É o que está acontecendo. Pior que decisão errada é uma decisão, não tem decisão nenhuma. É verdade. Esse prefeito tem que se caracterizar, e aí sou eu que estou falando, não é você. Esse prefeito é um tomador de indecisões. Ora, vou fazer o cercadinho na praia, mas ele não esquece nunca de sancionar o puxadinho. Mas em verdade, né, é inacreditável. É um tomador de indecisões. E a cidade está do jeito a Deus dará. Antes tivesse. Nem a Deus dará estamos. David, me diz uma coisa. O Rio de Janeiro me encanta também, eu vejo que encanta amigos meus estrangeiros que venham aqui no Rio, eles sempre ficam fascinados pelo verde dessa cidade. E somos, talvez, não me lembro outra, mas uma cidade que tem floresta urbana, a floresta da Tijuca, a floresta do Camboatá. Quer dizer, eu sou a favor do autódromo do Rio de Janeiro. Eu fico pensando, por que eu tenho que derrubar a floresta do Camboatá para botar o autódromo lá? Não teria outros espaços bons para nós voltarmos com a Fórmula 1, que nós perdemos aqui por incompetência da prefeitura e do Estado, que foi para São Paulo. Nós perdemos o nosso autódromo. As competições esportivas no automobilismo geram emprego, geram renda, geram turismo. Mas por que tem que destruir uma floresta como a floresta do Camboatá, como já se destruiu e teve que reconstruir a floresta urbana? Você acha que eu estou errado? Não, qual é a opinião de vocês em relação a isso? Não tem outro lugar para fazer o autódromo? Certamente tem, né? Tem outros locais, entendeu? Eu também desconheço por que querem fazer exatamente lá, entendeu? Agora, sem dúvida nenhuma, o município do Rio de Janeiro, existe inúmeros outros locais que poderiam ser colocados um autódromo desse porte. Agora, não pode pensar, esse equipamento, por exemplo, nós temos que pensar... agregado a outras coisas, né? Senão, de novo, fica aquele prédio vazio lá, igual a herança da Olimpíada. Exatamente, tem que ser uma coisa que, quando não tiver corrida de carro, se usa para outra coisa. Claro. Tem que ter atividade econômica. Tá certo? Não há dúvida. Não há dúvida. Tudo isso, eu acho que uma das principais justificativas para fazer uma obra desse porte é dizer o que vai trazer de benefício econômico a longo prazo e perpétuo. Não... Exato. Perpétuo, claro. Exploração permanente e autossustentada, não é isso? Eu fico pensando, sabe, falando isso, eu estou me lembrando dos belos estádios de futebol, campo de futebol que a cidade tem. O campo do Madureira, o campo da Portuguesa, o campo do Vasco, o campo do Bangu, o campo do Campo Grande. São estádios realmente formidáveis. Só que eles foram previstos para serem apenas estádios. Eles não têm exploração de atividade econômica no entorno. E aí eles acabam morrendo. E aí os times cariocas fazem jogos em Brasília, em Amazonas, aqui em outro município do lado, que é mais barato, né? Isso é outra questão da cidade. Como você pensar um equipamento desse? O estádio do Vasco, por exemplo, ele está 300 metros da Avenida Brasil, mas você não tem acesso. Se você não tiver um acesso, né? Como é que vai? Aquele estádio pode ser uma utilização. A mesma coisa do Campo Grande, Campo do Bangu, a Portuguesa, que o Flamengo até andou jogando lá com toda a sua força. Mas por que essa? Você tem que pensar, não é o estádio. O mundo inteiro faz isso. A gente vai no campo do Bayern, a gente vai no campo, né, tem toda uma exploração econômica no entorno, e aqui não tem. Nós estamos pensando realmente, essa cidade está vivendo um surto há alguns anos de um provincianismo muito grande, de pensar pequeno, não é isso? É verdade. Eu acho que você até me deu a oportunidade de falar uma coisa que eu acho que deveria ser competência também do Legislativo e da Câmara de Vereadores,
que é o desenvolvimento econômico do município, pensar no futuro, né? Eu acho que tem que colocar uma comissão permanente para discutir o futuro do município do Rio de Janeiro, as grandes obras, ser indutores de ideias. Eu acho que o político hoje em dia tem que inspirar ideias emanadas pelas demandas da sociedade. Ele tem que ser uma antena que capta essas demandas todas e transformar isso em projetos, em planos de desenvolvimento, indutor desse desenvolvimento, através da legislação. A legislação é que comanda. Na hora que você cria uma legislação adequada, ela induz ao progresso do município. Nós não podemos deixar isso na mão. Por que a gente não pode deixar isso na mão do executivo? Porque o executivo pensa só 4 anos. O legislativo tem que pensar mais tempo, tem que ser plurianual, quer dizer, governamental, tem que pensar ideias do Rio de Janeiro para daqui a 8, 12, 20 anos. Como é que vai se falar em cidade inteligente sem pensar assim, sem ter esse comportamento objetivo e concreto? Como é que você vai se construir uma cidade inteligente, uma cidade que tem uma beleza natural fantástica, uma beleza urbanística também muito favorável, prédios maravilhosos, mas a gente não pensa de forma integrada. O que acontece com o centro da cidade do Rio de Janeiro é um desastre. O patrimônio urbanístico do centro da cidade é de uma maravilha sem par, mas nós estamos deixando aquilo a Deus dará mesmo também, né? Eu acho que, por exemplo, o legislativo, ela tem recurso próprio. O legislativo poderia fazer uma comissão, fazer um edital. Olha só, você acabou de falar, o Rio de Janeiro tem um dos maiores parques universitários do Brasil. Nós temos uma dezena de universidades de ponta aqui no redor do Rio de Janeiro. Faça o edital para desenvolver uma pesquisa, desenvolver um projeto indutor de desenvolvimento para uma determinada região, que seja em São Cristóvão, que seja na Tijuca, que seja na Zona Sul, que seja na Zona Oeste, em Guaratiba, tudo isso pode ser... Mas de forma integrada, né? De forma integrada. É um master plan, né? Na hora que você faz o edital para as universidades começarem a pensar isso, aí não existe tendências políticas. Ele pensa tecnicamente. Claro. E aí, depois que vai na Câmara de Vereadores, aí você pode colocar o recheio político, que é necessário. Claro, mas natural. Faz parte. Técnica, faz parte. Mas depois, primeiro constrói, pavimenta a infraestrutura, e aí, depois da hora de decidir, o Legislativo decide em função das necessidades políticas. É claro, não há dúvida. Você precisa justapor a política técnica. Não pode ser a política dissociada de qualquer... Né, fazendo a política pela política, a política em si, como nós estamos fazendo, isso vira politicagem, né? Isso vira toma lá da cá, né? Isso vira fisiologismo, isto vira o que nós temos hoje. A cidade do Rio de Janeiro é produto desse processo político, que nos faz lembrar com saudade a velha gaiola de ouro, que era formidável e a cidade tinha todas as possibilidades de planejamento, como tinha, e que perdeu completamente. Você vê uma possibilidade desse diálogo maior através do Poder Legislativo, que estaria cumprindo um papel que seria estruturador da cidade, não é isso, David? Exato. Mas para isso nós precisamos de pessoas lá dentro que tenham esse tipo de pensamento e que possam contagiar os outros colegas vereadores, de forma que forme uma comissão empenhada efetivamente de ver o futuro do município do Rio de Janeiro. Porque não tenha dúvida, se fizer a sociedade tem olhos, ela enxerga. Claro. Na hora que consegue perceber esses grupos diferenciados, essas pessoas diferenciadas, não vai ter problema de reeleição. Porque hoje a sociedade tem um problema em saber quem eleger. Porque não existe... Hoje a sociedade não consegue perceber alguém que se destaque nisso aí para poder efetivamente, esse é o cara. Entendeu? Por quê? Porque não se tem essas ideias. Eu acho que as pessoas são bem inteligentes. Os bons acabam sendo prejudicados pelos maus, que acaba sendo uma maioria hoje, não eram, não, mas hoje são, né? Mas, em verdade, apagam essas possibilidades. O camarada está preocupado em garantir anistia para grupos, em vez de formular uma política, né? O IPTU é uma questão muito, muito, muito grave. Se degenerou tanto a planta genérica de valores, né? Que quem paga hoje IPTU paga muito mais do que
do que se aquilo tivesse mais democrático. Não quer dizer que vai se cobrar das pessoas que precisam e merecem isenção, mas você fazer isenção e aumentar só o valor para aqueles que pagam, a planta genérica de valor do tempo do tamoio foi completamente devastada, né? Sem dúvida nenhuma, nós precisamos pensar do IPTU, nós pagamos o ISS aqui também muito caro, não é isso, David? Isso é uma outra empresa saindo. Muita empresa saindo do Rio de Janeiro. Nós temos que fazer impostos inteligentes. Impostos, quer dizer, pode ser que numa primeira vista o município arrecade menos, mas ela tem que ver o efeito cascata que determinados impostos pode provocar, a redução de determinados impostos pode provocar, e ela arrecada mais de outro jeito. Certo? Claro, então, não há dúvida. Nós temos que pensar diferente, porque do jeito que está é o igual, né? É aquele, né? Pior que está, não fica, eu acho. Não fica. Muito bem, nós estamos chegando aqui ao nosso horário. Eu gostaria que você, alguma mensagem, alguma questão da Câmara Comunitária, colocar-me, dizer que da minha alegria de ter com você, você tem ideias realmente generosas para a cidade. Como eu disse na abertura, você consegue compatibilizar, né, a realização econômica com a preservação e o respeito ao meio ambiente. Eu vejo nesse complexo lagunar da Barra uma possibilidade, Barra e Recreio, né, porque ele também pega no Recreio, isso tem uma possibilidade de exploração econômica e de qualidade de vida na cidade sem precedente. Opa, voltou. Então, olha só, se a gente tem algumas ideias boas, não é mérito meu. Eu me apoio em cima da diretoria da Barra da Tijuca, da Câmara Comunitária, das pessoas que comungam, que participam da Câmara Comunitária. Então, eu vou nas reuniões, eu falo menos, escuto mais. Aí eu escuto isso tudo, me apoio em cima das ideias das outras pessoas e condenso isso. E eu acho que isso que o Rio precisa. O Rio precisa que os bairros, outros bairros, como a Zona Sul, como a Tijuca, como a Zona Oeste, reúnam mais câmaras comunitárias, discutam os problemas locais e tenha um grupo de pessoas que saibam traduzir essas ideias e trazer para os seus representantes na Câmara de Vereadores, de tal forma que possa discutir essas ideias e ser mais produtivo. Hoje em dia, a gente, nessas discussões que a gente vai na Câmara de Vereadores, muitas vezes a gente fica assim, no final da reunião, está tudo combinado, nada resolvido. Nós temos que ter propostas no final. Não adianta ficar só reclamando, entendeu? Então, hoje em dia, a cidade do Rio de Janeiro precisa muito mais de propostas do que reclamação. Porque reclamação todo mundo já está farto. Claro, ninguém aguenta. Então, nós precisamos de uma reoxigenação na Câmara de Vereadores. Nós não precisamos de pessoas mais novas ou mais velhas, nós precisamos de gente que tenha novas ideias, entendeu? Exato. Do jeito que está, a gente vê que não está satisfatório, nós precisamos melhorar. Para melhorar, tem que mudar. E como mudar, nós precisamos de pessoas que consigam catalisar essas ideias, consigam absorver, né? É que nem eu não tenho grande ideia, eu simplesmente pego as ideias dos outros, me apoio em cima delas e transformo elas e consigo colocar numa forma integrada, né? E como você vinha falando muito bem, como é que a gente desenvolve o bem comum? É na hora que a gente consegue entender os interesses individuais. Na hora que a gente entende os interesses individuais, nós colocamos esses interesses individuais dentro desse plano comum. E aí todos se veem beneficiados desse plano comum e o plano comum vai. Hoje em dia fala do plano comum, mas não explica para a sociedade qual é o benefício que cada um leva nisso. Entendeu? Então, preciso a gente começar da base, entender que cada um precisa e fazer uma ideia comum. Não há dúvida, porque é o encontro das convergências nas divergências. Cada um tem o seu interesse, mas como fazer convergir num mínimo denominador comum aquilo que seja bom para todos, né? Que seja o bem comum. David Z, muito obrigado mesmo pela entrevista, pela conversa que nós tivemos nessa live. Eu tenho certeza que todos nós nos beneficiamos, né? Agora, aqueles que estão nos acompanhando diretamente como internautas e aqueles que vão ver também através das mídias sociais da nossa divulgação. Sucesso para você na Câmara Comunitária e continue sendo a voz abalizada, experiente e serena em relação à compatibilização do ganho, da compatibilização do ganho do desenvolvimento econômico com, efetivamente, a qualidade de vida. Muito boa tarde, muito obrigado, David. Um abraço para todos, muito obrigado a todos os internautas que nos acompanharam. Não sei se gostaria de fazer a sua despedida final, por favor. Olha, agradeço muito
oportunidade que você está dando para a gente aqui da Barra, da Tijuca, de poder falar. Eu acho que você é uma das pessoas importantíssimas, porque você tem história aqui no Rio de Janeiro, conhece o Rio de Janeiro, tem muito a contribuir, e eu espero que essas ideias possam alimentar, possam desenvolver novas sugestões, novas interações no futuro, e eu acho que isso que é importante, que as pessoas conversem mais e cheguem no denominador comum. O privilégio foi meu de poder estar aqui junto com você, agradeço muito essa oportunidade e torço para que você possa nos representar amanhã na Câmara de Vereadores, de tal forma que você possa levar toda essa sua história, toda a sua bagagem de experiência e, principalmente, sua iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado. Marcos. Muito obrigado. Sempre na luta pelo interesse do bem comum. Boa tarde a todos, então. Muito obrigado. Um abraço.